Olá, queridos, a paz do Senhor. Estamos aqui para o nosso devocional. A nossa leitura bíblica de hoje, dessa quarta-feira, encontra-se em Romanos capítulo 8, versículo 14, que diz: Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Aqui o apóstolo Paulo fazendo uma abordagem de quem são os filhos de Deus. São aqueles que são guiados pelo Espírito Santo, né? Então, aquela ideia de que as pessoas dizem que todos são filhos de Deus. Todos são filhos de Deus? Na verdade, todos são filhos de Deus em um aspecto de criação. Porque quando analisamos a carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, no capítulo 1, versículo 16, lá nós vemos a respeito dos filhos de Deus de criação, que diz, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Então, se todos foram criados por Deus, são filhos de Deus como criatura. Agora, a Bíblia sempre fez distinção entre os filhos de Deus que servem a Deus por obediência. E estes são chamados os filhos de Deus. Se nós fizermos uma análise vamos ver aqui, Efésios capítulo 2, versículo 3, nós vamos encontrar o seguinte: entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. O apóstolo Paulo está dizendo aqui que a pessoa, quando nasce, ele, por natureza, ele nasce, ao invés de ele nascer filho de Deus, mas ele nasce em pecado, o qual nos separa de Deus e nos alinha como inimigos de Deus. E o apóstolo Tiago, ele escreveu na carta, na sua carta, o capítulo 4, o versículo 4, dizendo que aquele que é amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. João, na sua primeira carta, também no capítulo 3, versículo 8, ele diz que aquele que comete pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Mas então, quem são os filhos de Deus? Nós vimos, é aqueles que são guiados pelo Espírito Santo. E isso nós compreendemos quando nós analisamos o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, que diz assim, mas todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem em seu nome. Então, quem são os filhos de Deus? São feitos filhos de Deus aos que creem no nome do Senhor Jesus. Aqueles que aceitam o sacrifício de Jesus, ou seja, aqueles que nasceram de novo, morreu para o mundo e para o pecado e nasceram para Cristo. Estes são chamados filhos de Deus. Então, na verdade, quando nós analisamos a carta do apóstolo João, a primeira carta, no capítulo 3 e o versículo 10, nós temos a seguinte informação. O apóstolo João dizendo: nisto é manifesto os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama o seu irmão. Então, aquele que anda em uma vida de pecado não são considerados filhos de Deus. Por isso que levou o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 8, versículo 14, ao qual nós lemos e é a nossa leitura do dia de hoje, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Por isso, queridos, que nós analisamos, olha só o que ele continua dizendo a partir do versículo 15. Porque não recebemos o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados,
mas recebeste o Espírito de adoção, baseado no qual chamamos Abba, que significa Pai. O princípio, o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Maravilha, né? Então, os filhos de Deus são aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus. E lá aos Gálatas o apóstolo Paulo ainda escreve: aqueles que são salvos são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Amém? Que Deus possa abençoar você e que Deus possa te dar um dia de paz, um dia de graça e até o nosso próximo devocional, se Deus quiser.